O Mintang, pelo 14º ano consecutivo, apresenta aos alunos, clientes e interessados em Feng Shui tradicional a agenda de datas propícias de 2016. Nós iniciamos esse cálculo em 2002 com um calendário de datas favoráveis. A agenda vem evoluindo a cada ano e a cada ano nós acrescentamos outros sistemas de cálculo ou melhoramos aquilo que já existia. Todos os anos nós colocamos no YouTube um vídeo explicativo para que as pessoas possam aproveitar da melhor forma possível essa ferramenta que tem em mãos. Antes de nós explicarmos o uso da agenda para a seleção de data propriamente dita, eu vou explicar as páginas introdutórias que fazem parte da agenda e que muitas vezes estão relacionadas a essa seleção de data e por isso são muito importantes. Apesar do pouco espaço existente para anotação, é uma agenda e por isso nós acrescentamos os calendários não só de 2016, mas também de 2017. Na mesma página do calendário de 2016 é possível também encontrar os feriados relativos a esse ano, já que alguma seleção de datas precisam levar esse tipo de informação em conta. Logo após os calendários, nós acrescentamos uma tabela onde consta o ramo terrestre e o tronco celeste, ou seja, o animal e o elemento que regem cada ano desde 1925. Isso é importante porque as pessoas precisam dessa informação para verificar se um dia favorece ou não a elas. Quando nós formos analisar uma página da agenda, vocês verão que uma das informações que consta ali é exatamente isso, para que pessoas um dia não é favorável. E essa informação se baseia no ano de nascimento de cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa que nasceu em 1954, que seria cavalo de madeira Yang. Para ela, os dias rato não são favoráveis, porque existe uma incompatibilidade entre o seu ano de nascimento e o dia rato. Nas páginas seguintes, o leitor vai encontrar um resumo do ano do macaco e cada um dos 12 animais e a sua relação com esse ano. Então, se eu sei qual é o meu ramo de nascimento, ou seja, qual é o meu animal de nascimento, eu posso ir direto à comparação desse animal que me representa em relação ao ano e com isso ter uma ideia do pano de fundo ou do cenário que esse ano representa para mim. Outra informação bastante interessante são as fases de vida de acordo com o ano de nascimento. Cada pessoa, ao longo da sua vida, passa por ciclos de 9 anos que são marcados pelas 9 estrelas e na agenda você já tem isso determinado tanto para homens como para mulheres. Esse sistema de 9 fases de vida se baseia no ciclo do Luoxu e na casa, ou seja, no palácio pelo qual o seu número de nascimento, ou a estrela do seu ano de nascimento, passa a cada ano. Essa é uma das informações que mais agrada aos leigos, porque é uma informação fácil de ser utilizada, que dá uma tônica geral para o ano como um todo. Vamos fazer um exemplo. Uma mulher nascida após 4 de fevereiro em 1964 estaria passando em 2016 pela fase 9. Já um homem nascido no mesmo ano depois de 4 de fevereiro estaria passando pela fase 3. Para essa mulher, então, o ano representaria a casa da iluminação, na qual a pessoa tende a ser o foco das atenções, o centro das atenções, o que pode ser bom ou ruim de acordo com seus atos passados. É como ter um holofote sobre a pessoa. E por isso, coisas que nós mantemos obscuras podem ser reveladas, os esqueletos do armário podem ser escancarados. As pessoas que passam pela casa 9, sejam homens ou mulheres,
deveriam tomar cuidado com papéis antigos, verificar com cuidado aquilo que assinam durante o ano. É como estar sobre a mira de olhares. Isso revela não só as nossas boas qualidades, como também pode revelar horríveis defeitos. É uma ótima fase para você fazer propaganda, por exemplo, para se tornar visível, conhecido, popular, já que nesse momento as pessoas enxergam essa pessoa passando por essa casa muito mais facilmente, ela está muito mais visível nesse momento. Já um homem nascido nesse mesmo ano estaria passando pela casa 3, que é a casa do crescimento rápido, da expansão, é a eclosão da semente depois dos meses de inverno. O problema durante esse período, durante essa casa, é que nós tendemos a desperdiçar energia tentando fazer inúmeras atividades ao mesmo tempo, atirando em todas as direções. Então, se nós conseguirmos passar por essa fase canalizando os esforços em direção a uma ação específica, o resultado vai ser muito mais proveitoso. A fase 3, ela representa o renascimento, o crescimento rápido, e por isso muitos novos projetos podem surgir, novas ideias, novos amigos, novos interesses. O que a gente tem que entender é que nem tudo que surgir nesse período vai ser levado em frente durante toda a fase de 9 anos. E por isso é importante ter em mente que nós vamos ser obrigados a descartar algumas das coisas que nós iniciamos ou algum dos projetos que nós tentamos fazer decolar durante esse período. Porque essa é uma fase yang em que a energia está muito pulsante, mas nós não vamos conseguir manter ela nesse nível por muito tempo. Portanto, nós vamos ter que abrir mão de algumas das coisas que nós começamos nesse período, e por isso a importância de direcionar os esforços e não começar 50 coisas. Conhecer bem essas 9 fases e como elas influenciam na nossa vida é muito útil, já que você pode aproveitar a influência do momento ao invés de tentar navegar contra a maré. Claro que a cada 9 anos nós passamos novamente pela mesma influência, mas o ciclo na visão chinesa não é passar novamente pelo mesmo lugar. É como se fosse uma espiral em ascensão. E, portanto, a cada vez que eu passo por uma nova influência, eu não vou passar exatamente as mesmas coisas, porque eu não sou mais exatamente a mesma pessoa. Ou seja, a influência é a mesma, mas eu posso aproveitá-la de forma totalmente diferente. E por isso, ao conhecer as 9 fases, é possível fazer uma retrospectiva de como elas influenciaram a nossa vida e, dessa forma, projetar essa perspectiva de influência para os anos que vão vir. Como muitas das datas que são calculadas envolvem um imóvel, como inauguração, mudança de residência, etc., nessa página vocês podem encontrar o momento em que o sol bate na fachada e favorece um determinado imóvel. O uso dessa informação é muito simples. Basta que a pessoa conheça a direção da sua fachada, ou seja, a direção para a qual a casa possui a maior quantidade de aberturas, por onde entra mais energia. As 24 possibilidades estão listadas aí. E depois, ao lado, é possível encontrar os 3 períodos de 15 dias que são favoráveis a essa casa, que é quando o sol bate na fachada e quando o sol bate nas 2 áreas de triangulação em relação a ela. E isso é muito simples de ser utilizado por qualquer pessoa. Imaginem que nós estamos verificando uma data que envolve um imóvel com fachada a 180 graus. Nesse caso, a fachada está entre 172,5 graus e 187,5 graus. E por isso, os melhores períodos de 15 dias, ou as melhores quinzenas solares, são de 22 de julho a 6 de agosto, de 20 de março a 4 de abril, ou de 21 de novembro a 6 de dezembro. E também quando o sol banha
o assentamento de 19 de janeiro a 3 de fevereiro. Sempre que a escolha de uma data envolver de alguma forma um imóvel, seria conveniente que a data fosse escolhida dentro desses períodos possíveis de 15 dias. Dessa forma, o Sol está favorecendo o imóvel e, quando dentro desse período em que o Sol favorece o imóvel se escolhe uma data favorável, o resultado é infinitamente melhor. Vamos agora à explicação do uso prático da agenda, aonde você encontra cada informação e como utilizá-la. Na parte superior da agenda, vocês verão ano, mês e dia, não só em pinyin, como também em ideograma e a tradução. Então, 3 dos 4 pilares que se referem ao dia já estão posicionados aí. Outra indicação que vocês poderão encontrar aqui é a relação existente entre os ramos terrestres do ano, mês e dia em questão. Vocês encontrarão 2 sinais referentes a essa relação, que são considerados favoráveis. Um é a triangulação, outro é a combinação, que indica que o animal do ano, do mês ou do dia se relacionam de uma forma favorável, o que melhora a configuração do dia de uma forma geral. Vocês encontrarão ainda um sinal de vezes, que indica conflito, que é considerado uma relação desfavorável e, por isso, implica muitas vezes em não poder utilizar esse dia para coisas importantes. Repare nesse exemplo que nós estamos utilizando que o mês é tigre e o dia é macaco. Como o tigre e o macaco têm um conflito entre si, nós temos aí um X que representa esse conflito entre mês e dia e faz com que esse dia não seja utilizável dentro desse mês. Quando entre um mês e um dia nós temos uma triangulação, por exemplo, tigre com um cavalo, que representa o apogeu do fogo, ou tigre com cachorro, que representa a armazenagem do fogo. Ambos esses exemplos, nós teríamos uma triangulação entre o mês do tigre e o dia do cavalo ou do cachorro. Nesse caso, essa é uma relação favorável, mas é apenas mais um dado. Não é só porque eu tenho uma relação favorável entre o mês e o dia que esse é um bom dia. Simplesmente é um dado a mais, é um ciclo que nós estamos analisando que nos traz uma informação favorável e acentua as informações favoráveis do dia. Mas não é uma informação sine qua non na seleção de datas propriamente dito. Como eu já disse, essa favorabilidade é apenas um ciclo que está sendo analisado. Como nós, para selecionar uma data favorável, utilizamos diversos ciclos, é possível que mesmo um dia que favoreça um mês seja desfavorável para o ano ou tenha outras implicações desfavoráveis que façam com que esse dia não possa ser escolhido. Essa é apenas mais uma informação e não deve ser analisada de forma isolada. Assim como nada dentro do Feng Shui e da cosmologia chinesa pode ser analisado isoladamente. Pensem que qualquer informação de favorabilidade soma-se às demais e as informações, pelo contrário, de desfavorabilidade, muitas vezes inviabilizam o dia. Então, nem sempre uma informação favorável faz com que aquele dia seja muito bom, mas uma informação desfavorável pode fazer com que ele seja muito ruim. Na escolha de datas favoráveis, a primeira coisa que nós fazemos é eliminar as datas que não podem ser utilizadas, para depois, dentre as que sobrarem, escolhermos as melhores. Mesmo as datas que não são tão favoráveis podem ser utilizadas para algumas coisas e por algumas pessoas. Claro que numa agenda não é possível especificar tanto assim uma data, já que é um trabalho mais generalizado,
Mas aqueles que conhecem os sistemas de cálculo podem, utilizando as informações contidas aqui, escolher datas específicas para certas pessoas e para certas atividades. O objetivo da agenda é propiciar que qualquer pessoa possa escolher uma data favorável. Mesmo que ela não tenha condições de julgar entre as datas favoráveis quais são as melhores, ela utilizará com certeza dias bons. E que os estudiosos e os consultores possam, utilizando as informações aqui contidas, escolher o melhor dia específico para os seus clientes. Ao lado dessa informação, você encontrará 3 colunas onde se posicionam o hexagrama referente ao ano, o hexagrama referente ao mês e o hexagrama referente ao dia em questão. Esses números, referentes ao trigrama superior e referentes ao período, são utilizados na seleção de data do Daguá. Um resumo dos melhores dias a cada mês foi acrescentado no início de cada mês para aqueles que não conhecem o sistema poderem utilizá-lo de qualquer forma. Ao lado dos hexagramas, vocês encontrarão 3 quadrados com números. Esses quadrados se referem à influência anual, mensal e diária relativa às estrelas. 2016 é um ano 2 e por isso no quadrado referente ao ano vocês encontrarão o 2 no Palácio Central. Desses 3 quadrados ou dessas 3 influências, a influência anual é a mais importante. Ela é utilizada para verificar como o momento influencia os imóveis. Aqueles que conhecem estrelas voadoras conhecem essa informação como estrelas anuais. Mas mesmo aqueles que não conhecem podem utilizar a informação. Nós acrescentamos no início de cada mês um resumo da influência das estrelas anuais e mensais sobre o imóvel. Basta que a pessoa tenha informação de onde fica a direção norte a partir do centro do seu imóvel, nordeste, leste, e ela saberá quais cômodos são afetados por qual influência durante aquele mês. Eu não gosto muito de recomendações generalizadas, mas de qualquer forma, como a influência anual existe sobre todos os imóveis, algumas precauções podem ser tomadas, mesmo por aqueles que não conhecem a configuração do seu imóvel de uma maneira mais específica. Essas recomendações gerais relativas à influência anual foram acrescentadas à agenda. Não se esqueçam que essa influência anual é externa e, portanto, somente áreas com aberturas externas podem receber essa influência e estar sujeita a ela. Então, áreas de parede sólida, por exemplo, não recebem essa influência externa e, portanto, se essa influência é desfavorável ou favorável, não pode ser aproveitada quando, num ano qualquer, ela não tem acesso ao imóvel. Por isso, antes de se preocupar sobre uma influência qualquer estar afetando um cômodo, é preciso primeiro ver se existe acesso externo para que essa influência esteja ativa no lugar. Caso exista, é preciso verificar se ela ativa alguma coisa que já está presente no imóvel. 2, por exemplo, representa um problema de saúde. Quando ele chega numa parede sólida, ele não pode afetar esse local. Quando ele chega numa parede que tem abertura externa, ele vai afetar o local. Mas se esse local não é propício a problemas de saúde, ele não pode desencadear sintomas. Ele só vai ser realmente prejudicial e desencadear um sintoma negativo se nesse local o diagrama de estrelas já tem a propensão a um determinado tipo de problema. Então, as pessoas que conhecem o diagrama vão verificar quais são as estrelas
anuais que têm acesso à parte interna do imóvel e, com isso, verificar o que pode ser desencadeado. Quem não conhece o seu diagrama de estrelas, não se preocupe. Primeiro, verifique se existe ou não a possibilidade de acesso. Se existe a possibilidade de acesso externo, ótimo. Então, o que isso pode desencadear e eu vou me precaver quanto a isso, que pode acontecer ou não, porque uma influência anual só pode desencadear aquilo que já está presente no imóvel. Por si só, ela não pode criar alguma coisa. Ela só pode desencadear algo que já está ali. Além das influências anuais e dessas precauções que podem ser tomadas por todas as pessoas, a cada início de mês há um resumo da influência mensal. Como eu já disse, a influência é igual para todos os imóveis, mas cada imóvel, de acordo com a sua constituição, reage de um jeito diferente a essa influência. Por isso, esse resumo mensal tem uma utilidade muito mais significativa para as pessoas que estudam Feng Shui ou para os consultores do que para os leigos. Nessa página que inicia cada um dos meses, vocês encontrarão ainda o hexagrama referente ao ano, o hexagrama referente ao mês em questão e quais são os melhores dias a serem escolhidos dentro desse mês em função do Daguá. Em função dessa relação já pré-existente entre o trigrama superior do hexagrama do ano e o trigrama superior do hexagrama do mês, os melhores trigramas superiores para o hexagrama do dia estão indicados nessa primeira página. Em relação ao Daguá, as melhores relações entre os trigramas são aquelas que somam 5, 10, 15 ou formam um par do retu. Nós temos que ter em conta ainda que sempre o dia tem que ser favorecido, ou seja, o dia tem que ser gerado pelo ano, pelo mês e pela hora, ou no máximo controlado pelo ano, pelo mês e pela hora. Ele nunca pode gerar nem controlar, porque isso representa Q-out, ou seja, é a energia do dia direcionada para fora. E o ideal em relação a um dia é que ele seja Qi-yin, ou seja, a energia do dia direcionada para dentro, para que ela fique concentrada nesse dia. Para aqueles que conhecem a seleção de data pelo Daguá, o simples posicionamento dos hexagramas aí já facilitam a análise, e para aqueles que não conhecem, o que é favorável já está marcado na agenda em vermelho, tanto relativo aos dias como relativo a cada uma das horas. Repare aqui que quando um dia tiver uma relação favorável com o ano e com o mês, ele estará grifado em vermelho, o que facilita a escolha. Da mesma forma, os horários que formam a melhor relação entre ano, mês, dia e hora também estarão grifados em vermelho. Horários grifados em preto são utilizáveis e horários marcados em cinza são desfavoráveis porque, de alguma forma, debilitam o dia. Numa seleção de datas, a hora tem um peso determinante e é analisada em função do dia. Como não existe uma forma de explicar as melhores escolhas de horário dentro de um determinado dia, todos os dias foram analisados hora a hora. Essa análise de hora leva em conta inúmeros fatores, como a relação existente entre o ramo terrestre, ou seja, o animal do dia e o da hora, a relação existente entre o tronco celeste, ou seja, o elemento do dia e da hora, além, é claro, da relação existente entre os hexagramas. Cada uma dessas relações está analisada e indicada aqui de uma forma diferente. O uso da cor foi novamente utilizado. Um horário está grifado em vermelho quando ele é favorável em relação a tronco celeste e ramo terrestre.
Está escrito em preto quando ele é neutro e está escrito em cinza quando é desfavorável. A energia no universo evolui de forma cíclica. Para selecionar uma data, nós estamos utilizando ao mesmo tempo diversos ciclos. E por isso, um momento qualquer pode ser favorável em relação a um ciclo e desfavorável em relação a outro. Por isso, ao selecionar uma data, muitas vezes nós não conseguimos que um momento qualquer seja favorável em relação a todos os ciclos. E por isso é preciso verificar o que pode e o que não pode ser utilizado em função das nossas necessidades. Se nós estamos falando de atividades de pouca importância, não há nenhum tipo de problema se nós escolhermos datas em que o dia não tenha uma relação específica com a hora, em que o dia seja neutro em relação à hora, por exemplo, com horários escritos em preto. O mais importante ao selecionar uma data é entender que nós estamos analisando diversos ciclos e que cada um deles tem prioridade dependendo do tipo de seleção de data que eu estou me referindo. Aqui, por exemplo, se eu estou falando de Daguá, necessariamente eu estou envolvendo um imóvel. Então, se a data não tem relação nenhuma com o imóvel, o Daguá passa a ter um peso muito menos significativo nessa seleção. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma inauguração, de uma mudança de residência, de uma construção, uma alteração de porta, um dragão de água, se eu estou falando de datas que têm uma relação direta com o imóvel, o Daguá passa a ser de extrema importância. E por isso, hexagramas que se relacionem bem na data são primordiais. Já quando nós estamos falando, por exemplo, de datas que envolvam diretamente uma pessoa, por exemplo, uma cirurgia, um tratamento médico. Nesse caso, um melhor equilíbrio dos 4 pilares do destino passa a ser primordial. Porque a pessoa tem um elemento que lhe é favorável e eu não posso escolher um dia em que esse elemento não seja pulsante. E eu deveria evitar os dias que de alguma forma prejudicam aquela pessoa ou acentuam o problema de saúde que ela possui. Já se nós estamos falando, por exemplo, da assinatura de um contrato, de uma aplicação, de um investimento, de um novo negócio, nesse caso as SHIUs passam a ser primordiais, já que a qualidade da energética do dia que determina se eu posso ou não investir nesse momento. Então as SHIUs e os 12 deuses passam a ser mais importantes. Para selecionar uma data, eu não preciso que todas as características sejam perfeitas naquele momento. Eu preciso que as características que me interessam e que tenham uma relação direta com a atividade que vai ser desenvolvida sejam boas para aquilo. Quando um dia tem um conflito que impede o seu uso, vocês vão ver aqui não utilizar. De preferência, o dia não deveria ter conflito nem com o mês, nem com a hora. E se for possível, também não com o ano, mas principalmente com o mês e com a hora. Já que o mês representa um momento e um dia em conflito representaria um conflito entre a qualidade energética daquele mês e a qualidade energética do dia em questão, o que não é compatível com um dia favorável. Não importa o uso que vai se dar a esse dia, os dias que têm conflito com o mês deveriam ser evitados. Claro que existem diversos tipos de conflito. O conflito que nós estamos nos referindo aqui é entre ramos terrestres, ou seja, o conflito entre animais, mas eu também posso ter conflito entre os elementos. Quando um dia tem um conflito entre o tronco do dia e o tronco do mês, ele também vai estar marcado na agenda como um X. Só que esse conflito não impede necessariamente o uso. É preciso analisá-lo detalhadamente. Nem todos os conflitos de tronco impedem o uso da data, mas praticamente todos os conflitos entre os animais, sim.
Os leigos e mesmo os estudantes e consultores devem se dirigir primeiramente a esse quadro. Aqui há um resumo da favorabilidade ou não do dia, explicando para que o dia é utilizável ou não. A primeira informação encontrada são os 12 deuses, ou os dias de cortar roupa. Aqui está o nome em pinyin e a utilidade dele está resumida mais adiante. Esses 12 deuses formam um ciclo de base 12 que se alterna sucessivamente ao longo dos anos, caracterizando a favorabilidade ou não dos dias para determinadas atividades. Quando um deus é considerado favorável, ele está escrito em vermelho, desfavorável em preto. Logo após, existe a informação de qual é a Xiu por onde o Sol está passando naquele momento. A Xiu se refere àquilo que também é chamado de morada lunar. Normalmente, essa informação tem um peso mais determinante em relação à Lua. Esse primeiro número se refere à posição do Sol. Vocês verão que durante vários dias o Sol percorre a mesma Xiu e ele indica uma fase específica dentro de um período. Nesse caso que vocês estão vendo aqui na tela, a Xiu por onde está passando o Sol é 14. Vocês verão que são vários dias seguidos relativos a Xiu 14. E depois a Xiu por onde está passando a Lua é 26 e 27. A Lua passa por duas Xius durante esse dia. E por isso está escrito aí, após as 12 horas, favorável para artes, música e diversão, porque é a interpretação já da Xiu 27. Enquanto a Xiu 26 está escrito, esse dia favorece o avanço na carreira, atingir os objetivos e melhorar a comunicação em família. Num primeiro momento está a interpretação do período. Esse período favorece o relacionamento com pessoas mais velhas, o sucesso em exames, atividades literárias, a construção, a escavação e as ampliações. E depois vem a interpretação relativa ao dia. Por acaso a Lua passa por duas Xius diferentes ao longo do dia, nós teremos aí as duas interpretações. O que for favorável sempre estará escrito em vermelho, o que for desfavorável estará sempre escrito em preto, e se tudo é favorável, tanto os 12 deuses como as 28 Xius ou as 28 moradas lunares, nesse caso, então, nós teremos uma linha vermelha circundando os dois quadrados. E se nós formos escolher um horário favorável dentro desse dia? Nós temos aqui nos horários duas informações diferentes. Uma que se refere ao hexagrama, ou seja, eu posso escolher se a atividade depende de um imóvel, um horário com hexagrama vermelho ou, no mínimo, preto, nunca cinza. Já se a atividade não depende de um imóvel, nós vamos escolher animais, e aí essa informação está aqui ao lado, que estejam marcados ou em vermelho ou em preto, mas não em cinza. Essa informação, na realidade, se refere à relação entre o horário e o dia. Por exemplo, dias rato, nós vamos evitar os horários cavalo, porque eles têm um conflito entre si, e como eu já expliquei anteriormente, nós nunca utilizamos nem um conflito entre dia e mês, nem um conflito entre dia e hora. E por isso as horas que têm um conflito com o dia foram excluídas aqui. Nessa área, o leitor vai encontrar para que pessoas esse dia não é favorável. Porque mesmo um dia muito favorável não será favorável para todas as pessoas. Porque da mesma forma que o dia não deve ter conflito com o mês, nem com a hora, ele também não deve ter conflito com a pessoa que vai utilizá-lo. E, portanto, um dia macaco seria inconveniente para pessoas tigre ou javali.
que tem algum tipo de incompatibilidade com o macaco. Vocês encontrarão ainda mais uma informação que se refere à numerologia chinesa. Essa análise não se refere necessariamente à favorabilidade ou não do dia, mas sim às atitudes que as pessoas tendem a apresentar durante o dia. Essa análise se baseia na data lunar e transforma essa data ou posiciona essa data dentro do quadrado mágico. E dependendo dos números que compõem essa data, essa interpretação é efetuada. Palácios ocupados têm uma interpretação, palácios vazios também. Então, esse dia acentua a sensibilidade, a intuição, a receptividade, as atividades cotidianas, a organização, a memorização, porque nós temos uma boa quantidade de números 2. Da mesma forma como o 9 está presente, traz clareza mental, visão de futuro, passionalidade, possibilidade de desenvolvimento tecnológico, idealismo, raciocínio rápido, inventividade. Como um está presente, ele favorece a comunicação, a força de vontade material, a análise crítica, mas o fato de ter toda uma coluna vazia aqui, toda uma linha vazia, faz com que esse dia desfavoreça os relacionamentos, já que a linha da solidão está presente aqui, e desfavoreça também o planejamento estratégico, porque a linha do planejamento está vazia. Então, na realidade, muito mais do que os elementos que estão presentes, muitas vezes aquilo que está ausente é que acaba por determinar quais são as atividades que não deveriam ser empreendidas. Esse seria, por exemplo, um dia muito ruim para casamento ou para uma reunião estratégica. As características referentes a essa análise serão impregnadas em qualquer tipo de atividade iniciada nesse dia. Por exemplo, uma empresa iniciada nesse dia terá essas características, agirá dessa forma. Da mesma forma que alguém nascido nesse dia. A imagem do dia ou o elemento melódico se refere à imagem dos 60 dragões relativas ao dia em questão, e isso também impregna o dia com uma característica, mas é uma característica mais filosófica. Essa característica não impede o uso de um determinado dia, mas, pelo contrário, pode impregnar o dia com uma qualidade sutil determinante. Por exemplo, esse dia que nós estamos utilizando aqui como exemplo, a imagem do dia é a água da fonte, que representa a água viva, a água do Espírito Santo, aquela que mata a sede, não só de água, mas de vida. E por isso indica vigor, recuperação da saúde, representa tomar fôlego para o início de uma nova fase, recuperar as energias para uma batalha. Então, esse dia é um dia revigorante, energizante, que pode trazer um ânimo extra para as pessoas que estão enfrentando os problemas, por exemplo. Esse é um daqueles dias em que nós vamos dormir sem conseguir enxergar uma luz no fim do túnel e acordamos revigorados e com ânimo para encontrar uma solução, seja ela qual for. Nós temos ainda mais uma influência muito importante que eu deixei por último porque ela não é uma técnica de seleção de data, mas na realidade é um uso específico para uma qualidade do dia e que independe de uma interpretação ou de uma análise específica. Os hexagramas têm entre si uma relação que é chamada de laço de sangue, quando eles pertencem a uma mesma família. Não é possível aqui explicar o que é uma noção de família, mas imaginem que é um grupo de hexagramas que é conectado entre si porque deriva de um mesmo par de hexagramas. Alguns hexagramas, então, têm essa ligação inquebrantável de família, e isso cria uma relação entre
esses dias ou horas associados a essa mesma família. Então, quando o hexagrama do ano e o hexagrama do mês pertencem a uma mesma família, ano e mês são conectados. Dentro desse mês, os dias que também pertencem à mesma família também vão ter laço de sangue dentro dessa data. Então, quando porventura um ano é conectado por laço de sangue a um mês, que é conectado por laço de sangue a um dia, que é conectado por laço de sangue a um horário, todo esse momento tem um laço de sangue e as outras características desse momento podem ser desprezadas. Ou seja, essa conexão de família é tão forte que desde que eu também pertença a essa mesma família, ano, mês, dia e hora vão se juntar a meu favor. Laço de sangue representa um momento que se junta a meu favor ou contra mim. Portanto, para eu poder utilizar uma data que contém um laço de sangue, eu preciso fazer parte da mesma família. Porque se eu não fizer parte da mesma família, é como se eu estivesse tentando utilizar um momento que está fechado para mim. É um grupo fechado do qual eu não faço parte. E se eu tentar utilizar esse momento, ele não é compatível com a minha qualidade energética. Então, o primeiro requisito para que eu utilize o laço de sangue é verificar se eu faço parte da família. Então, nas páginas introdutórias, nós posicionamos já quais são as famílias da qual o hexagrama do ano faz parte. Se eu fizer parte de uma dessas duas famílias, ou seja, ou da família Rengi ou da família Jiji Weiji, então eu posso ter laço de sangue com as datas e aí eu vou verificar se esse laço de sangue existe ou não. Vocês vão ver que sempre um hexagrama forma parte de duas diferentes famílias, cada família é formada por 14 hexagramas, alguns deles estão presentes nas duas famílias, outros não. Então, se por acaso o hexagrama do ano de nascimento da pessoa estiver presente aí, ela pode utilizar os dias e os horários com laço de sangue. Caso contrário, não. Para facilitar para o leitor, os anos que têm laço de sangue com 2016 já foram listados aqui. Então, basta vocês procurarem se seu ano de nascimento se encontra aqui ou não. Por exemplo, 1964, dragão de madeira Yang, tem laço de sangue com um ano na família Jiji Weiji. E, portanto, as pessoas nascidas no ano do dragão de madeira Yang vão ter laço de sangue em alguns meses aqui. Como você pode ver, listados acima estão os meses. Então, quais são os meses que têm laço de sangue com o Jiji Weiji? O tigre de metal, e portanto, durante esse mês, as pessoas nascidas em anos dragão de madeira podem ter laço de sangue com os dias. Além disso, o macaco de fogo, ou seja, de 7 de setembro a 7 de outubro. E o búfalo de metal, de 5 de janeiro a 2 de fevereiro. Não são todos os meses que vão ter laço de sangue na família Jiji Weiji, porque como são duas diferentes famílias, alguns meses vão ter laços de sangue na família Rengi. E nesse caso, uma pessoa nascida no ano de dragão de madeira não teria laço de sangue nesse mês e não utilizaria durante o mês, por exemplo, do coelho de metal, os dias que tivessem laço de sangue, porque ela não pertence à família Rengi, ela pertence à família Jiji Weiji. Todos os cálculos estão prontos na agenda, basta ler as páginas iniciais com atenção e vocês vão poder usufruir desses cálculos de uma forma muito mais objetiva e muito mais prática. Espero que vocês possam aproveitar a agenda da melhor forma possível. Um excelente ano do macaco a todos!